Olá, galera, tudo bem com vocês? Infelizmente, a gente não está podendo se encontrar, né, durante esse período por causa dessa quarentena devido ao coronavírus. Porém, as nossas aulas vão continuar nesse formato, né, um formato de videoaula. Eu tentei fazer aulas com vídeo, né, mais dinâmico, estilo YouTube, mas infelizmente não deu certo. Então, vai nesse estilo aí mais oral. Então a gente tinha parado, né, falando sobre a Primeira República. Nós já falamos a questão do voto de cabresto, a política dos governadores, a política do café com leite, ou seja, como funcionava a política nessa Primeira República. Agora nós vamos ver fatos que aconteceram durante ela e que até hoje tem impacto na nossa vida. Então, um desses fatos que acontecem durante a Primeira República é a urbanização e modernização das cidades brasileiras. Isso acontece por quê? Porque durante o século XIX nós já vimos que estava ocorrendo a transição do capitalismo industrial para o capitalismo financeiro e que algumas práticas começaram a ser usadas, como cartel, trust e holding. Essas práticas estão ligadas à segunda revolução industrial. E dentro dessa segunda revolução industrial, o combustível, né, a matéria-prima deixou de ser o carvão e passou a ser o petróleo, não é isso? Houve a invenção da luz elétrica, a luz elétrica passou a vigorar e como esse ambiente estava predominando em várias cidades europeias e também nos Estados Unidos, essa ideia foi trazida por alguns governantes brasileiros para o Brasil, para as cidades brasileiras. Então, nós vamos ver aqui no início do século XX algumas mudanças no ambiente urbano brasileiro, automóveis entrando, né, a invenção do carro, a luz elétrica chegando a algumas cidades, o telefone, que foi inventado também nesse período, junto com o telégrafo, que também era outro, que nós falamos um pouco dele, e alguns bens duráveis, como o rádio, por exemplo. O rádio é um produto que ele vai ser disseminado nas casas brasileiras. Hoje a gente tem a internet, né, o Wi-Fi. Sem o Wi-Fi a gente não assiste a Netflix. E para assistir a Netflix, geralmente a gente precisa o quê? Da televisão ou do computador. Então, o computador e a televisão são dois produtos essenciais, vitais na vida de uma família brasileira, geralmente, né? Para eles viverem ali naquela casa. E ou celular, né? Hoje em dia, né, a gente já está mais avançado, mais high-tech, tem o celular também. Nesse período do século XX, não. Nesse período era o rádio. As famílias se reuniam na sua sala, ligavam o rádio para ouvir. Ali elas ouviam sobre as notícias do dia, ouviam a novela, tinha as novelas através do rádio e os programas de auditório também, eles eram ouvidos no rádio. Assim como vocês estão me ouvindo nesse áudio, né? Acontecia nesse início do século XX. Era o áudio que predominava, né? Era o rádio que predominava. E as cidades brasileiras também vão ter uma mudança porque vai ser instalados bondes elétricos. Antes eram bondes, né? Eram alguns bondes que eles eram puxados a burro. O burrinho, né? Ia lá e puxava, né, aquele tipo de bonde. E depois, né, com a chegada da luz elétrica, da energia elétrica, os bondes do Rio de Janeiro passaram a ser movimentados pela eletricidade. E até hoje nós vemos trilhos de bondes na cidade do Rio, né? E alguns bondinhos, como na Vila de Santa Teresa, se eu não me engano, no bairro de Santa Teresa. No bairro de Santa Teresa, a gente vê alguns bondes antigos.
Um exemplo que a gente pode ver hoje, né, se a gente for na cidade do Rio, são os VLTs. Muitas das estradas de ferro, dos bondes antigos foram aproveitados para se construir os VLTs, que são esses novos trens, né, esses novos bondes, esses bondes mais modernos. As cidades brasileiras, então, começaram a ter acesso a essa tecnologia, e essa tecnologia ela não abrangia toda a população brasileira. Por quê? Porque, como nós já vimos, a maior parte da população do Brasil ela vivia no campo, ou seja, era uma população rural. Então, a base brasileira era uma base rural, uma base agrária. Uma vez que ela era uma base agrária, quem são as pessoas que vão estar morando nas cidades brasileiras? A elite brasileira. Quem é a elite brasileira? Os barões de café, os comerciantes. Então, esses barões de café, esses comerciantes ou profissionais liberais, como advogados também, né? Não só os comerciantes, como os advogados, os letrados, né? Os professores, vão estar vivendo aonde? Nas cidades brasileiras. Não que o professor fizesse parte da elite nesse período, gente. O professor sempre ganhou mal, tá? Mas eles viviam nas cidades brasileiras e aproveitavam, né, dessa tecnologia que vinha chegando. Mas essa população era uma população muito pequena. A maior parte da população brasileira ela continuou vivendo sem acesso à tecnologia, ou seja, continuaram vivendo à base do lampião, continuaram vivendo à base da luz, né, dos lampiões de gás que existiam no campo. E sem conhecer o rádio, sem conhecer o telefone. Geralmente quem tinha esses produtos eram o quê? Os fazendeiros. Se existia no campo, quem tinha eram os fazendeiros que ali viviam, os coronéis, né? Os chamados coronéis. E aqui nós podemos ver algumas imagens. Olha só, como eu falei com vocês. A família se reunia, né, na sala para poder ouvir o rádio, os bondes, né, chegando às cidades, e o carro também, o modelo, né, Ford T, que é o carro que vai dar origem à segunda revolução industrial, e vai dar origem também ao Fordismo, né, que são umas práticas de trabalho que vão começar a ser desenvolvidas ao final do século XIX e ao longo do século XX, né? Melhores condições de trabalho para esses trabalhadores. Estão ligados que ao Fordismo, ao criador do carro, o Ford. Então, essas reformas, né, elas atingiram não só as cidades brasileiras de maneira tecnológica, mas também vão atingir o visual de outra maneira, como, por exemplo, com a Reforma Pereira Passos. A Reforma Pereira Passos foi feita por esse prefeito da cidade do Rio, né, em 1900 e começa em 1902, né, vai de 1902 a 1904. Vocês podem estar vendo aí 1904, talvez, no slide, mas ela vai de 1902 a 1904. E a ideia da Reforma Pereira Passos era transformar a cidade do Rio, que na época era a capital do Brasil, em uma cidade aos moldes das cidades europeias. É um período em que a Belle Époque está acontecendo. O que é a Belle Époque? Foi um movimento cultural que nasceu na França, e a França ela é a referência de cultura para o mundo no início desse século XX. Ou seja, você queria estar na moda, você teria que vestir uma roupa francesa. Essa é a última moda de Paris. Você queria estar ligado num livro, então você tinha que ler os últimos autores franceses. Em filmes, você tinha que assistir aos filmes franceses, afinal, o cinema foi criado na França.
ele estava sendo desenvolvido nesse período, foi criado na França. Então, Paris, uma vez que Paris é a capital da França, é a cidade, né, referência francesa, o Brasil, né, os governantes brasileiros, no caso Pereira Passos e o presidente dessa época era Rodrigues Alves, vão dar um jeito, eles vão querer limpar a cidade do Rio de Janeiro. Por quê? A cidade do Rio de Janeiro nesse período, antes de Rodrigues Alves assumir, antes de Pereira Passos assumir, era uma cidade mal vista no estrangeiro, ou seja, por pessoas de outros países. Porque quando elas chegavam no porto do Rio de Janeiro, o porto era sujo, era um porto que ainda tinha aqueles resquícios da escravidão, que traziam pessoas, né, os negros, em navios negreiros e largavam ali no porto da cidade do Rio. Então esse ambiente trazia mal-estar às pessoas que vinham visitar a cidade. E não só esse ambiente, o Rio de Janeiro era conhecido como a Pequena África, porque a maior parte da população do Rio ela era negra. Então existiam muitos estrangeiros, né, ingleses, franceses, que não viam o Rio de Janeiro como a capital do Brasil. Eles pensavam que a capital do Brasil era Buenos Aires, sendo que Buenos Aires é a capital da Argentina. Então a ideia de Rodrigues Alves e de Pereira Passos é de modernizar a cidade do Rio, não só com a tecnologia, né, advinda da segunda revolução industrial, mas também no ambiente dela. Vamos limpar a cidade das doenças, porque o Rio de Janeiro era uma cidade suja, era uma cidade onde se tinham muitos cortiços. Não sei se vocês já leram, mas tem essa obra, O Cortiço, vale a pena vocês lerem. São que os cortiços são vilas, né, que possuem pequenas casas e dentro dessas casas moram muitas famílias. E geralmente se tem só um banheiro nesse cortiço e as pessoas faziam filas enormes para usar esse banheiro. Já pensou? Uma fila enorme para usar um banheiro? De manhã ou então à noite, quando as pessoas chegavam no trabalho. Então as pessoas viviam, né, as pessoas mais pobres viviam dentro desses cortiços, ali no Rio de Janeiro. Viviam também num ambiente sujo, porque não se tinha saneamento básico. Então os dejetos, né, eram jogados ali no mar ou então nas próprias ruas. As pessoas sofriam então com a peste bubônica, a varíola e a febre amarela por causa desse ambiente sujo. E a ideia de Pereira Passos é o quê? Não, vamos limpar essa cidade. Vamos modificar esse ambiente. Paris não é assim. Paris também, gente, era dessa maneira. Era um ambiente sujo, um ambiente hostil. Porém, tinha acabado de ocorrer uma reforma urbana em Paris. E então as ruas de Paris elas foram alargadas, os cortiços eles foram demolidos e novos prédios foram construídos em Paris. E o prefeito, né, o Pereira Passos, ele tinha visitado Paris e como Paris era a referência mundial, era o paradigma cultural do mundo, era a referência de cultura do mundo. Quando ele volta para o Brasil, ele conversa com o presidente Rodrigues Alves e fala: olha só, a reforma na cidade do Rio, ela tem que acontecer aos moldes como aconteceram a reforma em Paris. Aí vão vir as consequências. Quais são as consequências? Aí sim, ó, vocês estão vendo, né? 1902 a 1904 foi quando aconteceu a reforma Pereira Passos. A primeira consequência foi o bota abaixo. O que é o bota abaixo? Quando os trabalhadores, né, da prefeitura eles iam demolir os cortiços, eles expulsavam as pessoas de suas casas. Essas pessoas foram expulsas sem receber nenhum pagamento, foram igual os escravos quando foram libertos durante a Lei Áurea. Eles não receberam indenização.
Então essas pessoas vão ser expulsas de suas casas sem receber indenização. E quando elas eram expulsas, as pessoas que estavam demolidas gritavam: bota abaixo! E quando elas gritavam bota abaixo, esses cortiços acabavam. E o que aconteceu com esses moradores? Uma vez expulsos, aconteceu a mesma coisa que em Paris. As pessoas, quando foram expulsas, né, dos cortiços em Paris, elas tiveram que ir morar perto da cidade, porque elas trabalhavam dentro da cidade de Paris. Então elas vão morar nas favelas parisienses, né, na periferia de Paris. É o que acontece no Rio. No Rio, as pessoas vão morar, né, na periferia e vão surgir, né, as primeiras favelas. Favela, né, que é o nome dado a essas comunidades que surgem na periferia. Por que o nome é favela? Porque a primeira comunidade, né, que surgiu nesses morros do Rio de Janeiro se chamou favela. E depois vai se chamar Morro da Providência. E o Morro da Providência ele existe até hoje. E assim como em Paris, as ruas do Rio de Janeiro elas foram alargadas com a queda, né, o bota abaixo dos cortiços. Essas ruas elas foram alargadas. O porto, que lembrava aquele porto escravocrata que traziam negros escravizados da África ali para serem vendidos, ele é totalmente reformado. Então aquele porto ele é colocado abaixo e um novo porto ele é criado, o Porto Mauá, né? E parte desse porto antigo ele foi descoberto agora, o Cais do Valongo. Então vocês podem pesquisar depois algumas reportagens falando sobre o Cais do Valongo. E novos prédios também são construídos durante a Reforma Pereira Passos aos moldes dos prédios franceses, porque, mais uma vez, a referência de cultura para o Rio de Janeiro será a França, será Paris. Então, o que a gente pode ater sobre a Reforma Pereira Passos? O Rio era uma cidade suja, cheia de doenças, onde moravam muitas pessoas pobres dentro de cortiços. Com a Reforma Pereira Passos, essas pessoas são expulsas de suas casas sem indenização. Esses cortiços são derrubados no bota abaixo. O porto é reformado, as ruas das cidades são alargadas e essas pessoas sem indenização, elas vão morar nos morros, formando assim nos morros que ficam na periferia da cidade do Rio de Janeiro, e assim elas formam as primeiras favelas. Lembrando, favela é o nome dessa primeira comunidade, que depois vai se chamar Morro da Providência. E não só essa reforma urbana aconteceu com o alargamento de cidades, né, com a reforma do porto, mas ela vai acontecer de maneira sanitária. Eu estou dizendo aqui o tempo todo que o Rio de Janeiro era uma cidade suja, onde se tinha muitas doenças, 3 principais doenças: a varíola, a peste bubônica, aquela mesmo que assolou a Europa durante a Idade Média, e a febre amarela. Então, durante o governo de Pereira Passos, né, do presidente Rodrigues Alves, quem vai assumir o Ministério da Saúde, né, o diretor da saúde naquele momento vai ser Oswaldo Cruz, o mesmo que dá nome àquele castelo bonito lá no Rio de Janeiro, onde são feitos experimentos, onde está sendo feito várias tentativas, né, de antídoto para o coronavírus. Então, aquele local ali é o nome dado a esse diretor de saúde do Rio de Janeiro, que em 1904 ficou responsável por fazer uma limpeza sanitária no Rio, ou seja, acabar com as doenças que assolavam a cidade do Rio de Janeiro. Então, Oswaldo Cruz vai ter carta branca para vacinar as pessoas contra a varíola, e essa vacinação será obrigatória. Uma vez que essa vacinação ela é obrigatória,
esses médicos, né, vão entrar dentro das casas, nas periferias, dentro das favelas, à força. Eles não vão perguntar se as pessoas querem ser ou não vacinadas, eles vão entrar à força. Muitas das vezes, o chefe da casa, o homem da casa, não estava ali presente, e esses outros médicos, né, que também eram homens, seguravam nos braços e nas pernas dessas mulheres e dessas crianças para vacinar essas pessoas contra a varíola. E nesse período, se tocar nos braços e nas pernas de uma mulher era uma falta grave, era um tipo de assédio gravíssimo. O que vai acontecer? As pessoas revoltadas com aquela vacinação obrigatória vão para as ruas protestar e vão fazer montins, vão fazer protestos. E dentro desses protestos, vão haver muitos conflitos entre a polícia e a população, até que o prefeito, né, da cidade, o Pereira Passos, vai decretar que a vacinação vai se tornar voluntária. Uma vez que a vacinação é voluntária, as pessoas vão deixar de se vacinar. Por quê? Não só porque essa vacinação era feita anteriormente de forma agressiva, como as pessoas mais pobres, eles vão acreditar que essa vacinação, na verdade, era para matar essa população mais pobre. Poxa, imagina só a cabeça dessas pessoas. Poxa, fui expulso da minha casa, morava no centro da cidade, um cortiço. Fui expulso sem indenização. Vim morar aqui na periferia, na favela. E agora se tem essa vacinação obrigatória, ou seja, querem enfiar uma agulha dentro do meu braço de maneira obrigatória com um antídoto, com um líquido ali. Esse líquido deve ser um veneno. Deve ser um veneno para nos matar. Por isso também que as pessoas se revoltam. Elas acham que aquela vacina, na verdade, não é para a prevenção. Na verdade, é para a morte dessas pessoas. E, na verdade, quando a vacinação se torna voluntária, né, uma vez elas com esse pensamento, elas não vão se vacinar. E o que vai acontecer? Ocorre um surto de varíola no Rio de Janeiro e muitas dessas pessoas terminam morrendo. Então não adiantou nada. Na verdade, a vacinação era para salvar a vida delas, não era para matar. Como hoje, nós temos a vacina contra o sarampo, contra a própria varíola, contra a gripe. Então essas vacinas são para cuidar do povo e não para matar o povo. Então, por causa da ignorância dessas pessoas, muitas delas morreram lá no futuro. Então, a revolta da vacina, ela não é a vitória do povo contra o governo que estava obrigando. Na verdade, foi uma derrota do povo pela ignorância do povo. Por quê? Porque essas pessoas não foram educadas a se prevenirem, para prevenirem a sua saúde. Uma vez que elas não foram educadas, o que aconteceu? O vírus veio e matou essas pessoas. E as outras doenças, a febre amarela, a febre amarela, a peste bubônica, como que Oswaldo Cruz tentou solucionar esses problemas? De uma outra maneira. No caso da febre amarela, para que o mosquito, né, o Aedes aegypti, não se proliferasse nos ambientes da cidade, esses sanitaristas, esses mesmos médicos, eles entravam na casa das pessoas também à força e jogavam querosene na casa das pessoas, nos cantinhos, né? É como acontece hoje em dia com a prevenção contra a dengue. Vem uma pessoa da saúde na nossa casa e ela vai no cantinho da casa, né, onde deve ter uns vasos de planta ou coisas do tipo, e coloca um remedinho para que o mosquito da dengue não se prolifere. Isso acontecia na casa dessas pessoas também no Rio de Janeiro, só que eles entravam à força e jogavam, né, os baldes de querosene dentro da casa das pessoas. E contra a peste bubônica. Como a peste bubônica vem da pulga do rato, a ideia do prefeito do Rio foi pagar as pessoas por cada rato que elas entregassem morto. Então, o governo do Rio de Janeiro passou a comprar ratos das pessoas.
Então, mas é por quê? Porque a ideia era que as pessoas iriam caçar esses ratos e que elas iriam entregar esses ratos mortos ao governo. Porém, algumas pessoas não entenderam dessa maneira. Olha só, ignorância entrando de novo. As pessoas entenderam que, pô, se o governo está pagando por cada rato morto, então é mais fácil. Então é mais fácil eu criar um rato, né? Eu ter um criadouro de rato aqui, matar esses ratos depois e entregar para o governo esse rato morto. Então as pessoas, ao invés de matarem ratos, elas passaram a criar os ratos para entregar esses ratos mortos ao governo. Ou seja, não deu certo nesse sentido. Então podemos ver também agora algumas imagens, né? Imagens. Essa imagem é uma imagem clássica desse período, porque foi uma charge onde de um lado, né, com um chapeuzinho branco está o Dr. Oswaldo Cruz e do outro está o povo que estava indo contra a revolta da vacina. E essa outra imagem eu achei interessante, que é o quê? É o próprio Oswaldo Cruz com uma vacina gigante na mão e atrás dele, né, tem a morte, né, os 3 tipos de morte. Aí na foice, acho que não vai dar para vocês lerem aí, mas em uma foice está escrito varíola, ou na outra foice febre amarela, febre amarela, e na outra foice peste bubônica, ou melhor, bubônica. Chegamos também aos imigrantes no Brasil. Isso vocês viram ano passado. É só para a gente recapitular. Esses imigrantes eles chegam ao Brasil no século XIX, principalmente vindos da Europa. São o quê? Italianos, espanhóis, portugueses, alemães, alguns japoneses e libaneses, né? Que são povos fora da Europa, também chegam no Brasil. E inicialmente eles chegaram para trabalhar na lavoura de café. Existia uma propaganda de que eles iriam vir para cá, iriam conseguir enriquecer, formar gerar riquezas, mas não. Inicialmente esses imigrantes chegam, eles ficam devendo, né, aos barões de café, porque eles que pagavam a passagem desses imigrantes, e depois eles passam a contrair dívidas nos barracões. Com o tempo, essa lei, né, esse período é chamado de colonato, essa questão ela foi resolvida e alguns desses imigrantes conseguiram juntar um dinheirinho e se mudarem do campo para a cidade. Essas cidades brasileiras que começavam a se urbanizar e também a dar importância às fábricas, né? Começavam a ter mais importância às fábricas dentro das cidades brasileiras. E muitas dessas fábricas recebiam esses imigrantes, principalmente italianos e portugueses, que iam trabalhar dentro dessas fábricas. E esses europeus, né, esses trabalhadores europeus, tinham contatos com algumas ideologias de luta de classes que surgiam na Europa. Por quê? Com o surgimento da Revolução Industrial, né, houve uma mudança na pirâmide social. Passou a ser uma pirâmide em que a burguesia estava no topo e os operários embaixo. E o interesse dos burgueses são diferentes do interesse dos operários. Por quê? Qual é o interesse do burguês? Que o operário trabalhe, ganhe pouco e gere muito lucro para o burguês. E qual é o interesse do operário? Que ele trabalhe numa quantidade justa, numa quantidade de horas justa e que ele receba o justo pelo trabalho dele, o que não acontece. Então, existe um conflito entre os interesses de patrão e operário. E para se resolver esse conflito e para se lutar por melhores condições de trabalho nas fábricas europeias, algumas ideologias foram criadas, como o anarquismo e o socialismo científico. E existe uma grande diferença entre essas duas ideologias. O anarquismo, ele vai querer uma sociedade na qual não exista instituições que mandem, ou seja, não exista governo, não exista polícia, não exista nada.
as pessoas elas vão se autogovernar. Então elas vão ter a capacidade de se autogovernar, ou seja, eu vou trabalhar e vou ganhar por aquele trabalho, mas eu vou determinar a hora em que eu vou trabalhar. Eu vou trocar produto com outras pessoas. Por exemplo, eu produzo trigo. Eu posso trocar esse trigo por cenoura que o meu vizinho produz. Mas isso daí vai da nossa consciência. Não precisa um Estado regulando o preço da cenoura nem o preço do trigo. Eu posso fazer essa autorregulagem. Essa é a ideia do anarquismo. É uma sociedade que ela vai conseguir alcançar, né? As pessoas vão conseguir alcançar uma harmonia a ponto de não ter instituições que governem ela. Nem igreja, nem Estado, nem donos de fábricas. Já o socialismo científico é um pouco diferente, porque o socialismo ela é uma transição, ela concorda com a ideia de que os operários eles devem ter um pensamento em comum e que eles devem tomar as fábricas de seus donos, dos burgueses, e assim passam a controlar a sua forma de trabalhar. Inicialmente se tem um Estado controlando essa sociedade socialista, até as pessoas conseguirem se autogovernar. E já no socialismo, quando as pessoas conseguem se autogovernar, o nome não vai ser anarquismo, vai ser comunismo. Então, comunismo é diferente de socialismo. Dentro do socialismo existe um Estado em que governa as pessoas, por mais que os pensamentos delas sejam igualitários, seja de distribuição de riqueza. E no comunismo não, no comunismo não há um Estado. As pessoas entenderam que elas vão poder dividir, distribuir suas riquezas e o Estado não é mais necessário. Então, para pautar, qual é a diferença entre anarquismo e socialismo? Anarquismo é um governo sem Estado. As pessoas já entenderam que elas vão poder dividir a sua riqueza, sem ter igreja, sem ter polícia, sem ter governantes. Já no socialismo, não. No socialismo, o Estado ainda está presente. Se tem a polícia, se tem o Estado, não vai ter a igreja também, que eles não creem em igreja, em religião. Eles acham que a religião é um ópio para o povo, ou seja, é uma ilusão para o povo não entrar na luta por melhores direitos. A gente poderia discutir isso em sala. Por enquanto, no vídeo vocês ficam com essa informação. Se tem também como que essas ideias, né, anarquistas e socialistas elas chegam aqui no Brasil, através desses imigrantes que vão trabalhar nessas fábricas. Uma vez que eles começam a trabalhar dentro dessas fábricas, eles começam a disseminar entre os trabalhadores as ideias anarquistas e socialistas. E eles fazem isso muitas das vezes através de folhetins, ou seja, aqueles papeizinhos que as pessoas passam na rua dando, jornais, que eles criavam jornal anarquista, o jornal socialista, e caricaturas. Porque, lembrando, muitas dessas pessoas no Brasil são analfabetas, elas não sabem nem ler nem escrever. Uma vez que elas não sabem nem ler nem escrever, elas vão ter acesso a essas informações através dos desenhos, através das imagens, das charges. E o instrumento principal de reivindicação operária era a greve, ou seja, eu quero lutar por melhores condições de trabalho, por melhor salário, então eu vou parar de trabalhar. Eu paro de trabalhar. Isso vai nos levar à greve de 1917, porque foi uma greve nacional. No ano de 1917, trabalhadores de fábricas de várias regiões do Brasil, eles param seus trabalhos, porque eles exigiam melhores salários, jornada de trabalho de 8 horas, que foi criada por Ford,
na segunda Revolução Industrial, regulamentação do trabalho para mulheres e crianças e o reconhecimento pelo Estado das associações de trabalhadores, ou seja, 2 sindicatos. Eles queriam que o Estado brasileiro, que o governo brasileiro reconhecesse a organização dos trabalhadores, reconhecesse os sindicatos. Esses sindicatos que muitas vezes eram ligados aos anarquistas e aos socialistas e não eram reconhecidos pelo governo brasileiro. Daí passamos, né, já vimos alguns problemas, né, algumas evoluções dessa primeira república. A gente vai passar a um outro período, que são guerras que acontecem dentro da Primeira República, contestando o poder desta república. Entre elas está a Guerra de Canudos. A Guerra de Canudos, que tem como líder Antônio Conselheiro. Nós podemos falar, né, estudar a Guerra de Canudos através da sua fonte primária, que é o livro Os Sertões, de Euclides da Cunha. Quem é Euclides da Cunha? Euclides da Cunha era um jornalista paulista, e esse jornalista ele é enviado para retratar, escrever sobre a Guerra de Canudos, lá no sertão da Bahia, no interior da Bahia. E as matérias de Euclides da Cunha mais tarde se tornam um livro. O nome desse livro, Os Sertões. Lembrando, sertão, a palavra sertão significa interior, ou seja, está se tratando do interior do Brasil, no caso, o interior da Bahia. Nesses próximos movimentos que a gente vai ver, são movimentos muitas vezes ligados a questões religiosas. E eles são divididos em 2 partes, movimento messiânico e movimento milenarista. O que é o movimento messiânico? O movimento messiânico é aquele que tem um líder, um Messias, né? Um enviado de Deus. O Messias é o quê? O enviado de Deus. E o movimento milenarista é aquele que acredita numa vida após a morte, no sentido do que? De que essa vida aqui ela vai ser passageira e de que depois vai haver uma nova vida, um céu, vai haver anjos, onde as pessoas irão louvar junto com os anjos. Ou seja, o movimento milenarista acredita numa vida após a Terra. O movimento messiânico é um movimento em que os líderes são pessoas enviadas por Deus. No caso, Canudos é conhecido como movimento messiânico porque as pessoas do arraial de Canudos acreditavam que Antônio Conselheiro seria esse Messias. E o movimento, e essas guerras, né? Esses movimentos, ele pode ser messiânico e milenarista ao mesmo tempo? Pode. Ele pode ter um líder e pode acreditar numa vida após a Terra. Então, ele seria um movimento messiânico milenarista. Teriam os 2 atributos. No caso de Canudos, não, ele só é messiânico. Então, Antônio Conselheiro, que era um homem letrado, certo? Ele não era ligado à igreja, ele era um professor. Ele se revolta com a vida, né? Porque a vida coloca chifre nele. E ele vai para o interior da Bahia, forma o arraial de Canudos e começa a fazer pregações ali naquele arraial, naquele interior. E a pregação de Antônio Conselheiro, as ideias dele, né, contra a República, as ideias de cristianismo de Antônio Conselheiro vão atrair pessoas pobres que viviam nas fazendas dos coronéis ou então ao redor dessas fazendas e jagunços. Quem são os jagunços? São os capatazes dos coronéis. Lembra do voto de cabresto, que ficava a pessoa do lado tomando conta? Então, o nome desse capataz também é jagunço. Então, muitas dessas pessoas, ao ouvirem Antônio Conselheiro, elas vão morar no arraial de Canudos e passam a ser seguranças, né, capatazes
do Arraial de Canudos de Antônio Conselheiro. As ideias pregadas por Antônio Conselheiro não agradaram ao governo federal, não agradaram à República. E não agradaram também aos governantes da Bahia, que vão fazer o quê? Vão enviar expedições para acabar com o Arraial de Canudos. O governo federal envia 3 expedições. A primeira expedição, ela só conta com alguns capatazes de coronéis, né, com alguns coronéis ali da Bahia. Então, uma vez que ela conta só com esses coronéis, os jagunços conheciam, né, o território o Arraial de Canudos, então eles vão estabelecer uma tática de guerrilha. O que é isso? A tática de guerrilha, ela prevê que a pessoa, né, ela tem vantagem em lutar contra o seu adversário por conhecer o seu território. Como os jagunços conheciam o território, eles vão promover armadilhas dentro do Arraial de Canudos. E assim, esses capatazes, né, esses coronéis da Bahia não vão conseguir derrotar os jagunços dentro de Canudos. E quando eles não conseguem derrotar esses jagunços, vem uma segunda expedição. E essa segunda expedição já conta com o apoio do governo federal, que manda algumas armas do exército, né? Metralhadoras, manda canhões. E mesmo assim, essa segunda expedição ela é derrotada. Até que o governo federal se irrita e manda uma terceira expedição. A terceira expedição ela é chefiada por Moreira César. Quem é Moreira César? Moreira César é um coronel do Exército Brasileiro que havia lutado na Revolução Federalista do Rio Grande do Sul e também tinha lutado na Guerra do Paraguai. E esse camarada é levado para comandar as tropas do Exército Brasileiro contra Canudos. O que acontece? Moreira César morre na Guerra de Canudos. E a terceira expedição também é derrotada. Uma vez derrotada, o presidente do Brasil, Prudente Moraes, naquele período, revoltado, manda 2 generais para comandar a expedição de Canudos. E aí sim, não manda só 2 generais, mas manda uma quantidade, né? Manda milhares de soldados do exército brasileiro, munidos de metralhadoras alemãs, munidos de canhões, ou seja, das armas mais poderosas e tecnológicas que o exército brasileiro possuía. E assim, o Arraial de Canudos ele é derrotado, ele é fuzilado, trucidado. E algumas pessoas, algumas crianças e mulheres sobrevivem. E quando o exército brasileiro chega até esses sobreviventes, eles matam os sobreviventes. E tem um detalhe, quando a quarta expedição ela é vitoriosa, Antônio Conselheiro já tinha morrido. Ele morreu um pouco antes. Não na guerra, ele morreu de desinteria, ou seja, de uma doença. E então ele já estava enterrado. O que esses generais, né, o que o exército brasileiro vai fazer? Vai desenterrar Antônio Conselheiro, vai cortar a cabeça de Antônio Conselheiro fora e vai fazer a mesma coisa com aqueles que tinham sobrevivido no Arraial de Canudos. Vão fuzilar e depois vão cortar, ou seja, uma morte horrível, é uma coisa feia, horrorosa que acontece em Canudos, né? E semelhante a isso ocorre também no sertão, e o profeta, né? Ele era um Messias, Antônio Conselheiro, então ele traz uma ideia, né? Uma profecia sobre a terra de Canudos. O sertão vai virar mar e o mar vai virar sertão. E as pessoas achavam ele um louco por ele falar um tipo de coisa dessas. Porém, alguns anos depois, né, passado a Guerra de Canudos, já durante a ditadura militar, onde ocorreu
a Guerra de Canudos, onde ficava Arraial de Canudos, foi inundado por um açude. E esse açude vira e mexe, ele seca. Uma das últimas secas dele foi em 2013. E quando ele secou, se deu para ver a cidade de Canudos. Mas hoje em dia a cidade de Canudos está submersa, está debaixo d'água. Isso quer dizer o quê? A profecia do Antônio Conselheiro, entre aspas, ela se cumpriu. O sertão virou mar. Não foi mar, mas foi um açude, né? Virou um açude. E que às vezes aparece, né? O Arraial de Canudos consegue aparecer porque esse açude passa por algumas secas. Então dá para se ver alguns monumentos que no livro de vocês, se eu não me engano, tem uma foto dessa última seca, que apareceu um pouco, né, das casas, apareceu um pouco da igreja onde ficava Canudos. A Guerra do Contestado é parecida com a Guerra de Canudos. Por quê? Ela possui um líder. Quem vai ser o líder? Vai ser José Maria. Onde ela aconteceu? Ela aconteceu no sul do Brasil, na região da atual Santa Catarina, e é um movimento considerado messiânico milenarista. Por quê? Porque ele tinha o líder messiânico, que era o José Maria, e era milenarista porque eles acreditavam que Dom Sebastião, que tinha sido rei de Portugal, iria lutar esta guerra do contestado a favor deles, ou seja, ele viria do céu com um exército e iria derrotar todos os adversários desse povo do contestado. Então eles acreditavam, né, em algo sobrenatural, algo que vinha após a morte. Então, por eles acreditarem em algo após a morte dessa maneira e queriam viver com Dom Sebastião depois disso, esse movimento é chamado de movimento messiânico milenarista. A Guerra do Contestado ela acontece inicialmente porque é uma disputa entre o estado de Santa Catarina e o estado do Paraná. A disputa por esta região, a região do Contestado, onde se viviam muitos trabalhadores rurais. Era uma região agrária. E a guerra termina estourando porque essa população rural ela é expulsa de sua terra porque o governo federal decide construir uma linha férrea, uma estrada de ferro que passaria pela região do Contestado. Mas como aconteceu lá no Rio, na Reforma Pereira Passos, essas pessoas foram expulsas de sua terra sem indenização. E essa companhia, Brasil Highway, iria construir a estrada de ferro para passar o trem a vapor por ali. Não aceitando isso, José Maria, que era o líder, né, desta região, também conhecido como monge milagreiro, fez o quê? Ele reuniu esse povo, né, esses trabalhadores rurais, e lutaram contra o governo federal de 1912 até 1916 para obterem a terra, né, do contestado. Porém, José Maria e esses trabalhadores eles foram derrotados. Por que demorou tanto tempo? Se eram trabalhadores rurais com pouco acesso a terra, não, pouco acesso a armamentos, pouco acesso à tecnologia. Por que se demorou tanto para essa guerra acabar? Pelo mesmo fato, pela mesma tática utilizada por Canudos lá na Bahia. A Guerra do Contestado, né, esses trabalhadores rurais de Santa Catarina vão utilizar a tática de guerrilha. E em 1916 já é início da Primeira Guerra Mundial. Então estão se usando aviões para bombardear casas e pessoas lá na Europa, na Primeira Guerra. Aqui no Brasil não vai ser diferente. O governo federal vai utilizar de aviões para bombardear a região do contestado e assim finalmente dar um fim a essa guerra. E outra revolta que aconteceu, né, durante esse período da Primeira República foi a revolta da Chibata. Essa revolta é interessante porque ela acontece dentro de uma instituição brasileira.
né, do governo brasileiro, que é a Marinha do Brasil. A Marinha do Brasil, que é a instituição militar mais antiga do Estado brasileiro, ela foi feita, né, foi criada por uma elite nobre de portugueses e holandeses. No entanto, essa elite, depois, né, durante o período republicano, começa a assumir em sua fileira marujos negros. Esses marujos negros, eles não são bem vistos, como no exército. O exército assume, né, a sua fileira de soldados negros com honra, com alegria. Já na Marinha, por ser os comandantes estarem ligados a uma elite, a Marinha está ligada a uma população mais nobre, esses negros ainda vão ser vistos como escravos, mesmo durante a Primeira República, mesmo após a abolição da escravidão com a Lei Áurea. Então, o tratamento que esses negros no início do século XX recebem é um tratamento de escravo. Caso eles chegassem atrasados no trabalho ou ficassem doentes, a punição era diferenciada, a punição era através do chicote, por isso a revolta da chibata. A chibata era o chicote utilizado para punir esses marujos negros. Não aceitando isso, o líder desse movimento, João Cândido, vai reivindicar melhores condições de trabalho para esses marinheiros negros e o fim da punição com a chibata. Por causa desse movimento, né, o que João Cândido vai fazer? Ele vai roubar um navio da Marinha. Roubando esse navio da Marinha, ele vai apontar o canhão desse navio para a cidade do Rio de Janeiro e vai dizer, olha só, ou vocês atendem o que eu estou pedindo, ou eu vou explodir a cidade do Rio de Janeiro. Pessoal, não vai, não vai não. Então ele deu um tiro para assustar a galera. Tô falando que eu vou. Então depois que ele deu o primeiro tiro com o canhão do navio, o que vai acontecer? A Marinha, né, o governo brasileiro, vai atender ao pedido de João Cândido. No entanto, ele vai ser preso após ser retirado do navio. Quando ele é retirado do navio, ele é preso. Ele depois é julgado. Ele é liberto, né, porque as condições, né, o que ele lutava foi aceito. Então, quando ele é julgado, ele é solto. No entanto, ele é expulso da Marinha do Brasil. E até hoje, a Marinha do Brasil, ela abriga em suas fileiras pessoas de pele negra e não se tem um patrono dentro da Marinha negro. Não se tem no João Cândido, ele não é reconhecido como um herói da Marinha. Porém, no entanto, depois de 109 anos, João Cândido, ano passado, no final do ano passado, João Cândido, que é conhecido também como Almirante Negro, ele não chegou ao cargo de almirante, é um título, né, que ele recebeu posteriormente, por ele ter lutado, né, ter sido líder da revolta da chibata. Ele foi reconhecido como herói do Rio de Janeiro, ou seja, aqui no estado do Rio de Janeiro, ele foi reconhecido como herói. Mas pelo governo federal e pela Marinha do Brasil, João Cândido não é reconhecido como herói. A partir daí, desses fatos, eu tentei explorar com vocês um pouco, né, do que aconteceu na Primeira República, que a população não era quietinha, a população não só obedecia os coronéis e o governo, não, ela lutava, ela reivindicava seus direitos. Algumas pessoas foram morar na cidade, mas eram poucas pessoas, elas faziam parte de uma elite brasileira e também quem ia trabalhar dentro das fábricas, em sua maioria, eram imigrantes ligados a ideologias, né, vindas da Europa, dentre elas o anarquismo e o socialismo. E eles também não aguentaram calados e fizeram greves. E nas instituições brasileiras também ocorreram alguns fatos, como a revolta da chibata, que vai trazer melhores condições de trabalho e de vida para o negro dentro da Marinha. Então, foi isso aí. Um abraço e até a próxima.